Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 3 de janeiro de 2023, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos juntos fazer a respiração da vida. Quem está acordado junto comigo, mas quem ainda está dormindo, mas quando se acordar, também façam a respiração da vida. Vamos lá? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui na Terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, em Cristo Jesus, invoquem, dependa desse nome, porque é só nesse nome, se eu e vocês perseverarmos, com certeza vamos chegar ao reino de Deus. Vamos reinar com Ele. Louvado seja Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler Gênesis 5 ao 7. Mateus 3, 11 ao 4, 11. Salmos 3 e Provérbios 1, 10 ao 19. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, porque só é através do Espírito que nós possamos sentir a presença de Deus e ver também as suas revelações na palavra. Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a palavra, com certeza, o Senhor tem falado aos nossos corações, aí nós podemos sim abrir a nossa Bíblia para que Ele possa a cada momento ganhar mais o nosso coração. Graças a Deus, né? Já lemos, Ele já já revelou para nós e eu e vocês podemos continuar assim no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Alimento diário, o volume é o 3, cuja série é Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Está muito claro, só no iníciozinho aqui. A nossa missão é a edificação do corpo de Cristo. Lembre-se, amados irmãos e irmãs, nenhum de nós é indispensável no corpo de Cristo. Lembre-se bem disso. Porque foi Ele que nos escolheu. Creia que foi Cristo que te escolheu. Então, Ele pode todas as coisas e nos dá as suas revelações. E o título geral é A Presença Invisível de Jesus, escrito pelo nosso querido e amável, dois irmãos amáveis, aliás, André e André Dong Miguel Mar. Louva-se a Deus. Dois irmãos que Deus tem usado bastante na sua palavra. E hoje é terça-feira. E o título da semana é A Bênção de Receber a Revelação. Hoje, terça-feira, tem versículos e capítulos. Já lemos que é bem pouquinho, que só é 1 Coríntios, né? 2, 10 ao 12, King James. E ler com oração é 1 Coríntios 2, 9 ao 10. Bem desfrutando. E diz para mim vocês, nem ouçam bem esse versículo, como é forte e caríssimo. Ele diz, nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais, ouçam bem essa palavra, jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado coisa grandíssima para nós. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, vamos valorizar mais o que nosso Senhor tem falado todos os dias na sua palavra. E o 10 ele diz, mas
Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, tudo é revelado pelo Espírito. Por isso que eu e vocês precisamos estar no nosso Espírito, graças a Deus. E são 6 parágrafos. E o título de hoje é A Revelação pelo Espírito, graças a Deus. Já disse tudo. Por isso nós precisamos estar todos os momentos o nosso espírito. Terminamos a leitura de ontem vendo a necessidade de compreender a sabedoria divina a fim de exaltar o Deus da glória. Vimos que o Senhor nos deixou porções maravilhosas no capítulo 1 de Efésios, que fala sobre a sabedoria de Deus e de seus mistérios. Uma ótima definição para esse capítulo pode ser encontrada nos versículos. Nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amados, é desse modo que precisamos compreender o primeiro capítulo de Efésios. Ao ler esse livro, podemos ver o que os olhos não viram, ouvir o que os ouvidos não ouviram. E também em nosso coração pode penetrar aquilo que nenhum coração humano provou. Tudo isso Deus preparou para aqueles que o amam. Oramos ao Senhor para que todos nós tenhamos a experiência de provar dessas riquezas preparadas por Deus. Portanto, esse primeiro parágrafo já diz tudo. Deus tem algo grandíssimo para nós. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, vamos todos, nesta manhã, se encorajar de ler a palavra de Deus. Porque quando eu e vocês estamos lendo a palavra de Deus, com certeza, a primeira coisa que vem, nós recebemos, aliás, é vida. E essa vida que vem de Deus, que é na sua palavra, nós possamos também passar para outras pessoas. Senhor Jesus. Aí aqui ele diz, após mergulharmos nas mensagens sobre o primeiro capítulo de Efésios, podemos ver como essas verdades causam um forte impacto em nosso viver. É verdade. E não é para ser de outro modo. Realmente, essas verdades precisam gerar uma grande transformação em nós. Então, amados, que já disse tudo, essas verdades que é a palavra de Deus, que ela nos subdivida, ela tem que causar um impacto na minha e sua vida. Por isso que nós não podemos desistir de pregar a sua palavra. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus. Aí ele diz, todavia, há uma condição para nossos olhos, ouvidos e coração perceberem tudo que Deus preparou. Deus nos revelou por onde? Pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito ele prescuta as profundezas de Deus. Por isso nós precisamos estar sempre aberto e sensível ao falar de Deus. Aí ele diz assim, na versão King James atualizada está assim, Deus, toda a vida, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Lembre-se, o Espírito a tudo investiga, até as profundezas de Deus. Ó Senhor Jesus. Sendo assim, amado, o que nos cabe fazer? Permanecer no Espírito. Quando invocamos o nome do Senhor e mergulhamos na palavra, usando o nosso Espírito, Deus vem e nos dá revelação. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que sempre nós temos que bater nessa tecla. Vamos estar no nosso Espírito. Deus só dá revelação pelo Espírito. Muito claro do versículo. E tal revelação não será qualquer coisa. Veja só, não será superficial, pois o Espírito prescuta as profundezas de Deus. As palavras que estamos lendo vêm do íntimo. Olha para mim, pequenininha, cheia de sentido. Vem do íntimo de Deus, pelo que podemos ter nossa vida impactada e transformada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesta manhã, ouçam bem essas palavras que todos os dias Deus está nos dando. Ela vem do íntimo dele, Senhor Jesus. Então, se vem do íntimo de Deus, amados, vamos abrir o nosso ser para que essas palavras possam penetrar e nos impactar. Louvado seja Deus. E, para completar aqui, no parágrafo ele diz assim,
É o Espírito de Deus que nos qualifica para conhecer as profundezas de Deus. Já disse tudo essa frasinha. Repito novamente. É o Espírito de Deus que nos qualifica para conhecer as profundezas de Deus. Não fique mais em dúvida, então tudo é pelo Espírito. Ao tocar na realidade dessas palavras, conheceremos, conheceremos os pensamentos de Deus e seremos o que? Transformados. Ficaremos o que? Totalmente loucos pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, que maravilha. O objetivo é que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Recebemos tais riquezas gratuitamente. É a palavra, amados, de Deus que realiza todas as coisas. E ela nos tem sido dada de forma que gratuita. Louvado a Deus por isso. Nessa manhã, venha, como diz lá venha beber, tudo de graça, é tudo de graça. 55, o Isaías. A todos vós que têm sede, é tudo de graça. Todos vós, se você está com sede, venha, Deus está esperando para te encher da sua palavra. Louvado a Deus. Que nessa manhã o Senhor possa ter falado aos nossos corações. Mas ainda tem o meu pequeno pontinho. Graças a Deus, para nos encorajar mais ainda. A revelação vem pelo Espírito. Aí eu escrevi, pelas misericórdias de Deus, hoje Ele tem dado a cada um de nós a oportunidade de exercitarmos o nosso espírito para recebermos a revelação da Sua palavra. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, vamos valorizar as insondáveis riquezas de Cristo que está na sua palavra. Louvado seja Deus. Então, não tem outra maneira. Nós temos que exercitar o nosso espírito. Quanto mais exercitarmos o espírito, mais estamos ganhando vida e estamos crescendo no nosso Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Fiquem tudo com Deus e não esqueçam, o alimento diário está bem desfrutável. Desfruta, nem que seja um parágrafo. Nesse parágrafo, Deus pode falar para cada um de vocês, amém? E os versículos, esse principalmente esse de 1 Coríntios 2, 9 a 10. Releia novamente. Rumine nesse versículo, que com certeza Deus vai iluminar mais e mais na sua palavra. Jesus é o Senhor. Sim